Oi, Tiago, boa noite. Muricy, Marcelo, um abraço para todo mundo. Já dizia o grande Dadá Maravilha, né? Não existe gol feio. Feio é não fazer o gol, né? É assim que ele dizia, né? Exatamente. E o gol meio sem querer do Xuxa mantém o Mirassol invicto, líder do grupo, quase 44 mil pessoas aqui no Morumbi, né, Vilalão? É isso aí, Jota. Um abraço, Tiago, Marcelo, Muricy. Eu pensei que o Tiago fosse falar assim, quem não faz, toma. Tem uma que a gente pode encaixar aí também. Mas o fato, Tiago, Marcelo, Muricy, amigos, em dado momento, e eu confesso que eu me incluo nesse grupo também, ali por volta dos 25, 30 minutos do segundo tempo, eu achava que o jogo já estivesse resolvido. Só que eu posso achar isso, né? O time do São Paulo não pode. Tanto que o Rogério Ceni fez algumas substituições, aquelas típicas substituições para você quer dar ritmo de jogo. Então ele colocou o garoto Lucas Fernandes, ele colocou o Neilton, que saiu um pouco cabisbaixo do clássico na Vila Belmiro. Então você via que até o próprio Rogério Ceni dava a entender, sugeria que o jogo estava controlado, estava resolvido, então eu vou dar ritmo de jogo para alguns atletas. E não foi bem isso que aconteceu, né? Aquela bobeira ali, individual, uma distração, uma falta de concentração, excesso de confiança, a gente pode nomear isso de várias formas, do Maicon, acabou dando um gás para o Mirassol, e quando o São Paulo precisava recuperar aquela força, aquela intensidade, os jogadores mais experientes, no caso do Cueva, já tinham sido substituídos. E aí ficou um pouco difícil retomar aquele ritmo para fazer o terceiro, para fazer o quarto. Queira ou não, nos últimos 15 minutos, não dá para a gente dizer que o Mirassol achou o empate. O Mirassol, dentro das suas limitações, ele foi chegando, ele foi construindo. O Tony fez uma grande jogada ali que resultou no segundo gol do Xuxa. Enfim, eu acho que os méritos do São Paulo, desde a vitória contra o Santos, prevalecem. Essa obsessão, esse apetite que o São Paulo tem pela posse de bola é muito legal. Agora, ficam algumas lições, né? Claro. Vamos falar um pouquinho sobre essa estreia do Prato. Muricy, a gente vai rodar umas imagens do Prato. A gente estava comentando aqui o quanto ele é dedicado, inteligente dentro de campo, né? Ele está sempre no lugar certo, né? Ele se posiciona muito bem. E tem estrela, né? Para o cara marcar um gol no primeiro, não foi o primeiro toque na bola, mas foi a primeira finalização dele, primeiro gol. Mas a palavra realmente é estrela, mas é também entrega, né? Nós somos centroavante totalmente diferente de todos. A entrega deles é impressionante, pressiona demais a defesa adversária. E tem uma coisa, né? Põe para dentro, né? Sabe fazer gol, né? Então, realmente, São Paulo fez uma bela contratação. E esse time a gente também não pode olhar o resultado hoje. O time jogou muito bem contra a Ponte, jogou muito bem contra o Santos. Tá virando Robin Hood, né? É. E hoje Só quer ganhar dos grandes. E hoje é aquele ditado, né, pá? Hoje é aquele ditado, né, Barreto? A bola realmente pune, né? Barreto, houve dois lances do Maicon que eu vi você se contrair sua expressão, aquele recuo de cabeça para trás. Ali já tinha levado perigo, né? E depois a saída que resultou no gol, né? Essa história que a gente já discutiu aqui. Parece que o jogador hoje tem essa obsessão de sair jogando. E não está lendo mais a jogada. Né? O Xuxa ele não foi sem querer, ele acreditou muito na jogada, ele deu um pique final ali. Acho que o Xuxa também está numa fase da carreira que ele já está curtindo mais, né? Então ele já pode se dar o luxo dessa sinceridade. A Xuxa já foi embora da Globo e ele continua no Mirassol, né? Ele não vai embora nunca. Vila, Jota, e essa imensa massa tricolor que quase lotou o Morumbi, 44, quase 45 mil, muito em função da volta ao Morumbi, Rogério Ceni, Prato. Como é que foi a reação da torcida ali quando saiu o empate? Não dá nem tempo de reclamar do time, né? E também porque, além de tudo isso, né, o São Paulo tem uma promoção, está fazendo uma promoção, né, nos preços dos ingressos. E eu sempre digo o seguinte, quando a gente está em crise, todos procuram fazer promoção. Por que o futebol não faz? Quando faz promoção, dá nisso. Outro dia mais de 50 mil e hoje 44 mil aqui, né? Então o futebol que está no contexto socioeconômico do país também precisa pensar seriamente nisso. E o Thiago falou de reação. Na realidade, a reação que eu achei mais interessante, mais curiosa, Thiago, não foi nem após o encerramento da partida. O Jota até chamava a atenção logo após o primeiro gol do Mirassol. Já tinha um clima de tensão. A torcida percebia que o time era ameaçado
e que não conseguia reagir, como a gente falou, não conseguia ter aquela intensidade do primeiro tempo. E aquilo foi crescendo, essa reação do torcedor, essa apreensão, é que mais chamou a atenção. E vocês estavam falando do Lucas Prato, ele, olha, o pessoal falava meio lento, até falso lento, viu? Porque ele se movimenta muito, não sei se era o entusiasmo da estreia, mas o deslocamento dele chamou bastante atenção. E o Vilaron, eu vi a sua reação no momento, o Muricy também comentou na hora. Quando foi entrar o Bufarini em campo, o Rogério usou um recurso humano ali para orientar, a gente tem essa imagem. É incrível isso aí. É muito legal, porque o próprio Rogério começou a usar a mão para mostrar o posicionamento da zaga. Nem o Muricy consegue explicar aquele gesto. Não, todos os técnicos usam a própria mão, né, cara? Mas eu nunca vi usar a mão do jogador. Essa foi a primeira vez. Esse aqui é o Maicon. O Rogério realmente está inovando, cara, que isso eu nunca vi. Olha lá, tá usando o dedo do cara. Em que país será que ele aprendeu isso aí? Ele está explicando o nome dos dedos, né? Mindinho, seu vizinho. Eu acho que foi numa dessas idas, essas idas que ele foi lá estudar, eu acho que ele viu isso aí e está trazendo para novidade. Aí. A gente brinca, mas é útil, né, para o jogador. Se entender, tá valendo. Não, entende, o jogador entende. Apesar que o cara é argentino, tudo, acho que ele tem um pouco de dificuldade para falar. E é no dedo mesmo, cara, com certeza. Vamos ver de novo os lances do Maicon, que a gente comentou aqui enquanto rodavam os melhores momentos, para a gente ver que realmente hoje ele confiou demais no talento dele. Então, não é só o Maicon também, né? A defesa do São Paulo está tomando gol quase todo jogo, né? Verdade. Não tomou gol do Motoclube, vai. Você tem razão. Né? Nos jogos que fez nesse ano. É isso mesmo. E tem alguma coisa ali, assim, alguns gols, a gente vê, por exemplo, contra o Audax, teve um gol de pinball ali, né? Os caras bateram cabeça. Se não me engano, foi o segundo gol do Audax, naqueles 4-2. A mérito do Audax também, é uma característica do Audax. Não estou dizendo daquela troca de bola. Teve um que a bola ficou pererecando na zaga do São Paulo. O ataque do Audax teve ainda 2 chances para fazer o gol. Então aí tem erro de posicionamento, tem erro de entendimento, quer dizer, está faltando. Aí a gente entende que é começo de temporada e tal. Agora, claramente ainda tem um desacerto, né, Muricy? Certeza tem, porque tomou 2 contra a Ponte também, tomou 3 contra o Santos. Então realmente não é normal Santos, isso, né? Contra o Santos 1, né? Fez 3. Não, tomou 3, né? O São Paulo. Não, 3-1. O São Paulo ganhou o jogo 3-1. Desculpa. O São Paulo tomou um gol também. Então está tomando gol todos os jogos. Realmente isso não é comum, né? Agora, também o esquema do Rogério, que a gente tem que também falar, é um esquema bem aberto também. Se expõe, né? O cara se expõe. É igual o Santos também. Todo mundo reclama do Santos, mas o Santos joga daquele jeito mesmo. Às vezes deixa 2 de mano. Deixa 2 zagueiros. Foi contra o São Paulo, aconteceu isso também. Então, a gente tem que saber que o esquema de jogo desse time é dessa maneira. E vai correr o risco. Então, São Paulo correu o risco hoje no Morumbi porque joga para frente mesmo. O Muricy. Diga, Vila. Não, tirar uma dúvida com o Muricy, porque tudo isso que a gente viu é verdade. Eu nem lembrava, teve aquele lance do primeiro tempo que o Maicon cabeceia para trás também. Ele não tem noção do posicionamento do Sidão e ainda em direção ao gol. É um lance muito perigoso também. É o famoso Mas por outro lado... Vai, goleiro! Exatamente. Mas no segundo gol do São Paulo, foi curioso que a jogada foi da dupla de zagueiros. Né? O Maicon avançou, fez o cruzamento e o cabeceio do Rodrigo Caio. Muricy, isso é uma decisão que os jogadores tomam na hora? Os 2 zagueiros avançarem ao mesmo tempo? Ou isso é orientação, ou isso é treino? Não, eu acho que, claro, tem jogadores, né, que a gente dá liberdade, igual o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio realmente é um jogador que sabe. Tanto é que joga de volante às vezes, né? Mas isso é coisa do jogador. Porque você falar para o jogador 2 zagueiros sair ao mesmo tempo, eu acho que é difícil um treinador falar isso, né? Ainda mais... Tem o treinador que deixa e tem o que não deixa. Claro, né? Claro. Ainda mais... E nem era bola parada, né? Não, então, isso que é o negócio. Agora, depende também dos volantes que tem também, né? E o São Paulo não tem esses volantes que defendem demais. São volantes que saem pro jogo também. Então, isso eu acho que é confiança do time. E uma coisa, a gente percebeu bem, quando subiram os 2 zagueiros, os 3-1 contra o Santos, acho que fez um pouco mal pro São Paulo. Acho que se entusiasmou um pouquinho. E eu sei, porque estou no futebol há muito tempo, quando a gente tem um jogo que você sabe que é difícil, porque todo mundo dizia que o Santos era favorito, né? Por tanto tempo que o São Paulo não ganha lá, você ganha 3-1 e ganha bem, convenceu, e podia ter sido mais até. E aí você realmente, sabe, fica um pouco satisfeito e no próximo jogo você pode relaxar, que eu acho que aconteceu um pouquinho hoje. Vamos agradecer, então, a participação do acho que o desempenho do Luiz Vila. Araújo... Desculpa, Thiago, rapidinho. É que eu acho que o desempenho do Luiz Araújo, ele corrobora, ilustra bem isso que o Muricy falou. Em dado momento, parecia que o Luiz Araújo queria ser novamente o melhor em campo, o protagonista.
recebeu vários puxões de orelha do Rogério e acabou sendo substituído no segundo tempo. Ô, Tiago, e para fechar aí do lado do Mirassol, interessante, né, esta rodada no grupo do Mirassol. Ninguém ganhou, mas o Mirassol ganhou, né? Porque o Mirassol pegou o São Paulo aqui e empatou. Então, no grupo do Mirassol, ele empatou aqui no Morumbi, quer dizer, é uma vitória, claro que é. Santos perdeu, a Ponte empatou em casa e o Audax perdeu para o Corinthians. Então, o grande vitorioso foi o Mirassol nessa rodada.